Você sabe o que é uma tabela nutricional? Como o próprio nome já diz, é uma tabela que se destina a descrever as quantidades dos nutrientes, como carboidratos, gorduras, proteínas, sódio, fibras alimentares, entre outros, contidos no alimento, para que assim o consumidor possa fazer uma escolha mais saudável e saber quanto pode consumir daquele alimento para a sua saúde. Na coluna 1 da tabela estão indicados os nutrientes e o valor energético do alimento. Na coluna 2 estão indicadas as quantidades de cada nutriente por porção. E na coluna 3 da tabela está indicado o percentual do valor diário. Mas o que é valor energético? É a quantidade de energia produzida pelo nosso corpo a partir dos carboidratos, proteínas e gorduras totais. Como podemos ver, ele é expresso em calorias e quilojoules. A porção é a quantidade média do alimento que pode ser consumida por um indivíduo saudável. É expressa em medidas caseiras, como fatias, xícaras, colheres de sopa e etc. O VD é um número expresso em porcentagem que indica o quanto o alimento apresenta de nutrientes e energia em relação à quantidade que deve ser consumida no dia, considerando uma dieta de 2.000 calorias. Por exemplo, em uma dieta de 2.000 calorias, a pessoa deve consumir 300 gramas de carboidrato, e a porção do alimento representa um valor X dessa quantidade. Mas atenção, essas 2.000 calorias é uma média, a necessidade energética depende de cada indivíduo. Vamos falar sobre os nutrientes agora? O que são os carboidratos? São componentes do alimento que nos fornecem energia. São encontrados em alimentos como massas, arroz, açúcar, mel, farinhas, tubérculos como batata doce e doces em geral. As proteínas são componentes necessários para a construção de nossos tecidos, como pele e músculo, e manutenção da saúde. São encontrados nos ovos, leites, carnes, leguminosas como feijão, soja, ervilha e lentilha. As gorduras totais são a principal fonte de energia do corpo. Podem ser de origem animal, como a gordura do bacon, por exemplo, ou vegetal, como óleos vegetais, óleo de soja, canola, azeite de oliva. Elas também são importantes para ajudar o nosso corpo a captar algumas vitaminas, como A, D, E e K. As gorduras saturadas são um tipo de gordura presente em alimentos de origem animal, como carnes, pele de frango, queijo, iogurte, manteiga, entre outros. O consumo dessa gordura deve ser moderado, pois apresenta o risco de doenças do coração. As gorduras trans são encontradas em grandes quantidades em alimentos industrializados, como margarina, biscoitos recheados, sorvetes, salgadinhos e etc. O consumo dessa gordura deve ser evitado, pois aumenta o risco de doenças do coração. A fibra alimentar é um componente dos alimentos de origem vegetal, como frutas, verduras, legumes e alimentos integrais. As fibras alimentares ajudam no bom funcionamento do intestino. Atenção! Sódio é diferente de sal. Existem vários tipos de sais, exemplo, bicarbonato de sódio, sulfato ferroso e cloreto de sódio, sal de cozinha. Dentro do sal contido no sal de cozinha e nos alimentos industrializados estão contidos os minerais sódio e cloreto. O sódio deve ser consumido com moderação, pois o consumo em altas quantidades leva ao aumento da pressão arterial. Atente aos rótulos e boas compras!